amigos, eu sou Natália Sabatini e apresento a partir de agora o Momento Mulher, o novo segmento aqui do Jornal Defensor. Hoje nós vamos entrevistar o Lucas Fanelli, que é psicólogo formado pelo ITS, Instituto Taquaritiense de Ensino Superior. Olá, Lucas, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ná, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Lucas, hoje nós vamos falar sobre um tema que é bem corriqueiro e tá pegando geral aqui, todo mundo, sobre educação sexual. A gente quer que você faça uma introdução pra gente sobre este tema. Então, educação sexual, né? As pessoas elas têm um pouco de receio de falar sobre educação sexual, principalmente quando parte para o conceito da escola, né? Mas então, para a gente entender o que seria educação sexual, a gente precisa entender um pouco do que é o ser humano. Então, o ser humano ele é constituído pela biologia, né? Nossos órgãos, tudo biológico. Somos seres sociais, então a gente está inserido em sociedade, precisamos viver em sociedade. Somos seres sexuais. O que isso quer dizer? Quer dizer que temos sentimentos, emoções, temos a parte da sexualidade em si. Então, quando a gente vai falar de educação sexual, muitas coisas englobam. Então, por exemplo, tratar de sentimentos e emoções faz parte da educação sexual. Então, quando a gente vai... a gente sofre, né, hoje em dia, um certo analfabetismo emocional. A gente não sabe ler nossas emoções. A gente sente e nem sabe nominar o que estamos sentindo. Então, quando a gente fala de educação sexual, o começo, a premissa de tudo é começar a nominar o que sentimos. Que sentimento é esse que eu estou sentindo? E é importante também a gente pensar que o sentimento, as emoções, elas são nossas. O outro pode provocar isso na gente? Pode, mas é nossa. Então, abraça essa emoção, abraça esse sentimento e é seu. Muitos sentimentos são ruins de serem sentidos. Tipo a raiva, ninguém gosta de ficar com raiva. Não. A tristeza, ninguém gosta de ficar triste. Mas são nossos. E é importante a gente reconhecer e abraçar esse sentimento. Porque é a partir daí que a gente começa a elaborar esses sentimentos para passar por isso. Eu gosto de uma frase que é assim, se você varrer toda a casa e colocar sujeira embaixo do tapete, a casa vai estar limpa? Não. Então, se a gente ficar encobrindo nossos sentimentos, a gente não abraça eles e fica colocando só de lado, os nossos problemas emocionais, eles não vão ser solucionados. Então, essa é a premissa da educação sexual. Tá. Você acredita que esse tema seja importante para ser trabalhado nas escolas? E por quê? Sem sombra de dúvidas. Primeiro que a escola ela faz parte, né, do crescimento do ser humano, desde do pré até o ensino médio, depois a faculdade. Então, assim, hoje temos até escolas de período integral. Então, se a criança não passa meio período do dia dela na escola, ela vai passar o período inteiro. Então, é um tema muito importante para se trabalhar na escola. E quando a gente fala de educação sexual na escola, com certeza a gente vai respeitar a idade e o amadurecimento dessas crianças. Então, como eu disse, se sentimento faz parte da educação sexual, com crianças, por exemplo, no pré, a gente vai trabalhar emoção. Então, como se pode trabalhar emoção com crianças no pré? Super simples. Pode fazer um teatro de fantoche, de marionete, e pedir para eles identificarem a emoção daquele fantoche, começar a nominar os sentimentos. As crianças que às vezes choram facilmente, começar a identificar e não cortar, não falar assim, para de chorar. Que a nossa sociedade também tem um problema de não conseguir aguentar, né, suportar o choro alheio. Então, para de chorar, homem não chora. E chorar faz parte do processo, por exemplo, da tristeza. Então, é mais fácil a gente entender do que podar. Aí, conforme vai amadurecendo a criança, eles vão crescendo, a gente vai trabalhando assuntos mais complexos, como gravidez na adolescência, até chegar na adolescência em si e começar a trabalhar o sexo propriamente dito, para
esses adolescentes, quando começarem a vida sexual, entenderem o que é sexo seguro, o que é sexo saudável. Então, a educação sexual vai muito além do que as pessoas, o que paira na imaginação popular, né? Porque vale lembrar, né, que a desinformação gera muita dúvida e muitas inconsequências, muitas irresponsabilidades. Por exemplo, gravidez indesejada, DSTs e outras doenças que às vezes o jovem não sabe que, por exemplo, usando uma camisinha, ele vai se prevenir de tudo isso. Com certeza. E também vale da educação sexual a parte de fazer o adolescente, né, a entender que filho é um planejamento de vida, né? Filho precisa de todo um planejamento, planejar a sua vida, tem a vida financeira. Na educação sexual acaba entrando também assuntos como álcool e outras drogas, porque dependendo de como essas emoções são podadas na infância, essa criança vira um adolescente com baixa autoestima, com problemas de ansiedade, e aí as drogas elas se tornam atrativas. É mais fácil descontar em outras coisas do que a gente tratar o psicológico, mais ou menos isso. Sempre, infelizmente. Voltando para o foco, Lucas, hoje existe educação sexual nas escolas? Existe. De uma forma rudimentar, né, mas ela existe. Por exemplo, quando em ciências ou em biologia o professor ele trata sobre o corpo humano, e aí começa a explicar sobre o sistema reprodutivo, isso faz parte da educação sexual, com certeza. Eu tenho certeza que alguns professores eles sabem da importância da educação sexual, então eles trabalham isso em sala de aula. O MEC, ele pede para trabalhar. Quando o MEC fala para trabalhar educação sexual nas escolas, ele não fala para criar uma sala e aí a criança vai ter aula de educação sexual. Ele sempre pede para trazer esse tema de forma transversal. Ou seja, é a professora de matemática, a professora de português, a professora de biologia, enfim, que vai trazer esses temas de forma transversal à matéria. Então, se vê a oportunidade, trazer. No pré, é muito comum algumas professoras que são adeptas, né, à educação sexual, começar a munir as crianças contra o abuso sexual. E aí entra, né, outro assunto polêmico, que é as pessoas falarem que isso é papel dos pais. Só que como que a gente vai deixar esse papel tão importante para os pais, ou para a família, enfim, sabendo que, pela estatística, os casos de abuso sexual acontecem dentro de casa, por parte da família ou por um conhecido da família. Então não é mais fácil a gente munir essa criança na escola, criar um vínculo com a professora, né, ou com o professor, para essa criança se sentir segura, caso algo aconteça, ela ter munição e jeito para impedir que esse possível abuso aconteça. Então, assim, existe nas escolas hoje em dia? Sim, de forma rudimentar, né? Mas ainda falta o governo como um todo preparar esses professores para um assunto assim. Eu acho que a gente entra num tabu, Lucas, de que educação sexual, a criança vai entrar e vai ver, entre aspas, tá, gente? Pornografia. E não é isso. Eu acho que isso é um tabu na cabeça de muitos pais ainda, que não entendem sobre a educação sexual, pelo fato de nós não termos tido isso na nossa época escolar. É lógico, isso é tudo muito novo ainda. Sim. Então, assim, eu acredito que seja um tabu a ser quebrado na nossa sociedade, para que as nossas crianças, eu falo nossas porque eu também tenho filho, e eu vejo que na escola eles se apegam muito às professoras. E é exatamente o que você falou, é criar um vínculo para ter um suporte. Porque é como um suporte, é isso que você me disse. É pra gente ter um suporte ali, se acontecer alguma coisa, falar, tia, vem cá, aconteceu isso, me ajuda. E é possível ver também que casos, por exemplo, de abuso sexual, normalmente quem identifica é a professora. Porque percebe a mudança de comportamento daquela criança, percebe que aquela criança não está do jeito que ela sempre é na sala de aula. Então, esse vínculo entre professor e aluno é importante, e aproveitar desse vínculo também para munir a criança
de identificar o que é um abuso, né? Então, assim, não é falar, por exemplo, para uma criança de 5 anos, é óbvio que você não vai falar sobre o órgão genital masculino propriamente dito, ou feminino propriamente dito, mas fazer ela identificar que partes do corpo dela, só ela, ou os pais, ou enfim, quem ela se sentir confortável, que vai poder tocar, entendeu? Não é um estranho oferecendo alguma bala, ou se a criança se sentir desconfortável com o toque, ela tem que ter ciência que o corpo é dela e que ela pode falar não. E isso é muito importante, começar desde criança, fazer a criança entender que o corpo é dela e quem manda é ela no corpo dela, né? Para a criança não virar um objeto. E, enfim, o que acontece também é que muitas fake news, né, a desinformação, acaba atrapalhando esse processo nas escolas, como, por exemplo, falar do tal ideologia de gênero. Eu acho importante a gente falar sobre isso e quebrar desmistificar isso, porque que o termo ideologia de gênero não existe. Isso não existe, nunca existiu. O termo ele foi primeiramente citado numa reunião de bispos lá no Peru, e aí isso foi vindo até chegar no Brasil, e aí eles começaram a se unir desse termo para deslegitimizar a luta principalmente da população LGBT. Essa entrevista eu acho que serve muito de base para a gente ter, Lucas, para a gente pesquisar sobre o assunto. O assunto ele é muito abrangente e a gente demoraria horas aqui falando sobre. Sim. E a gente quer trazer para vocês um panorama bem superficial por hora sobre o tema, porque vai muito além. A gente sabe que abrange várias coisas, desde criança até adolescência, são várias coisas que podem acometer. E a gente sabe que tem que ser falado. Sim. Você acha que isso é tanto para a escola quanto para os pais conversarem com as crianças sobre educação sexual? Com certeza. Eu acho que a parte dos pais, né? Por exemplo, a gente pensa que os pais podem começar a trabalhar essa questão da educação sexual, e principalmente a questão da criança entender que o corpo é dela, quando você pega ou a mãe ou o pai, um recém-nascido, por exemplo, e mesmo que a criança não fale, mesmo que você acha que a criança não entende, mas começa a conversar com ela. Você vai trocar a fralda? Fala, olha filho, agora eu vou abrir a fralda. Olha filho, agora eu vou passar o lencinho umedecido. Começa a fazer a criança entender o corpo dela e que aquele corpo é dela. Quando a criança for crescendo, começa a introduzir perguntas que façam com que a criança entenda que o corpo é dela. Por exemplo, filha, preciso lavar, vou lavar seu bracinho. Posso lavar o seu tronco? Posso lavar sua cabeça? E assim como quando a criança for crescendo, ela vai entendendo que o corpo é dela. Quem manda no corpo é ela e ela tem o poder de falar não, caso algo venha incomodar. Também, por exemplo, fazer a criança entender, ou você entender a criança quando ela não quer cumprimentar um tio, quando ela fica meio receosa, quando chega um parente, um amigo. Por que essa criança está tão receosa? Lógico, pode ser por besteira? Pode, mas tenta compreender. Em vez de falar assim, não, vai cumprimentar ele. Tenta entender o que será que aconteceu. Porque a criança ela é inocente. É muito difícil. Tem algumas crianças que elas são mais introvertidas e tudo bem, mas aí vai fazer parte de um repertório comportamental da criança e você vai saber. Agora, se a criança é sempre alegre, né, vai com todo mundo, brinca com todo mundo, chega uma pessoa no ambiente, essa criança fica um pouco receosa, por quê? Será que é só mimimi da criança? O que pode ter acontecido? Então, assim, começa a legitimizar também os sentimentos da criança. Entenda que aquela criança ela é um ser humano e ela tem sentimentos. Quando a criança chorar, não grita para ela parar de chorar.
Porque ela vai crescer achando que chorar é um erro. Chega na adolescência, que ela passa por algum problema, ou na fase adulta mesmo, que ela passa por um problema, e ela não vai entender que o que ela está sentindo, ela não pode nem chorar. Então, se ela não consegue lidar com as emoções, como que ela vai lidar com o problema real? Porque as emoções tomam conta da gente muitas vezes. Então, se você fica incomodado com o choro da criança, eu acho que o problema não está na criança. Então, o que te leva a ficar tão incomodado? É importante também entender que alguns comportamentos da criança, você vai... Lógico, você é pai, você é mãe, você tem que corrigir algumas vezes. Mas reflita, o que aquela criança está fazendo é errado? Ou só está te incomodando? Se é errado, beleza, vamos corrigir. De que forma? Gritando? Óbvio que não. É fazer aquela criança entender o que está se passando. A criança teve um ataque de raiva, um ataque de fúria porque você falou não. Tudo bem, você não precisa falar sim, mudar a sua palavra. Não, você continua falando não. Mas faça aquela criança entender o que está se passando, porque muitas vezes essa criança vai receber um não na vida adulta. E se ela não receber não quando criança, como ela vai saber lidar com não na vida adulta? Então tudo bem falar não tem problema nenhum. Você acha que vai melhorar? Você acha que tem uma... Daqui quantos anos você acha que a educação sexual vai estar de um jeito que todos consigam entender? Nas escolas, conseguindo falar livremente sobre... Eu acho... Eu não sei te falar assim em questão de anos, porque a nossa sociedade, ela parece que ao mesmo tempo que ela progride, ela regride. Então, assim, a luta da educação sexual ser mais abrangente nas escolas, o governo fornecer subsídios assim, para os professores conseguir lidar com isso direito, é uma luta árdua, né? Então veja quanto tempo que a gente está aí, quanto tempo tem fake news querendo derrubar isso. Então, eu não sei. O que eu espero é que sim, que com certeza melhore, né? Que seja um tema mais abrangente nas escolas, até mesmo porque a gente, na educação sexual, né, a gente também compreende que abrange tantos temas em comum da nossa vida que é para benefício da sociedade, né? Assim, como o machismo, fazer o homem entender a respeitar as mulheres, por exemplo. Então, assim, tem muitos temas que só vão agregar para a sociedade. Agora, eu espero que tudo melhore. Lucas, eu agradeço muito a sua participação de coração. Foi a nossa primeira entrevista e eu espero que você tenha gostado. Foi um tema muito legal para a gente tratar. Tem alguma consideração para fazer? Algo que você queira falar? Quero agradecer pela oportunidade, acho que é um tema importante, principalmente por ser um tema polêmico e poucas pessoas quererem falar sobre. E assim, o que eu falo, que eu luto por é que trate seu filho como o ser humano que ele é. Entenda que ele não é uma extensão de você, ele é uma pessoa, ele é um indivíduo e assim, respeite-o, respeita seu filho. A partir do momento que você começa a entender isso, começa a legitimizar as emoções, se ele chorar, entenda se o choro dele está te incomodando, por que está te incomodando, que eu acho que é a partir daí que a gente começa a avançar mais como sociedade, né? Gente, eu agradeço a todos vocês. Eu sou a Natália Sabatini e esse foi o Lucas Fanelli, psicólogo formado pelo ITS, aqui de Taquaritinga. Um beijo e até a próxima!